Agora da tecnologia 3D, novidade do cinema que trouxe de volta para as salas de todo o país milhares de espectadores curiosos pela sensação que a atração produz. Os óculos é a principal ferramenta para criar a sensação de interação no público. Mas será que a novidade é segura? Para falar sobre isso, nós recebemos aqui no nosso estúdio a oftalmologista a doutora Juliana Freire, que no mês passado a doutora Juliana recebeu cerca de 30 pacientes com conjuntivite no consultório e que alegaram ter passado por um cinema uma terem semana passado antes, pelo então, cinema. Exatamente. Com o advento dessa tecnologia, muitos pontos da oftalmologia começaram a se ressaltar. Um deles é a transmissão de conjuntivites bacterianas e, na grande maioria das vezes, as virais, pelo uso do óculos 3D. Porque é um contato, né? Na realidade, os nossos cílios, ele tem muitas bactérias e vírus. Então, você, usando o óculos, se ele toca a lente dos óculos e transfere para outra pessoa, que vai encostar os cílios também, pega aquilo para ele. Se a defesa do organismo daquela pessoa não estiver própria, preparada para aquele micro-organismo, vai pegar conjuntivite. E o importante é que o sinal da conjuntivite só aparece depois de uma semana. Então, tem muitas pessoas que relacionam com a ida ao cinema e outros não. Nem tanto. Pode utilizar, então, digamos, uma pessoa que vai assistir a um filme que tenha que utilizar esse óculosinho, que não é descartável, porque outros... Deveria ser. Deveria ser, né? Que outros utilizam. Levando aquele gelzinho, é o ideal. Resolve? É o ideal e é o que eu indico para todos os meus pacientes. Vai no cinema, se você percebeu que ele veio num saquinho individual, separado, óculos, tudo bem, não tem problema. Agora, se ele está fica, né, numa caixa, um monte de óculos junto, leva o seu álcool, passa um alquinho antes de usar, que ajuda muito, reduz muito, grandemente, o risco de contaminação. As crianças, né? Um perigo para crianças. Sem dúvida. E um ponto muito legal para falar em criança, Leão, é que muitas crianças não conseguem enxergar o 3D. Não só crianças, adultos também. Porque o que é importante a gente saber que para enxergar o 3D, a visão dos dois olhos tem que ser perfeita. Porque como que essa imagem surge na nossa frente? Se a gente parar para pensar, a gente enxerga 3D diariamente. Então, eu estou olhando, a Amanda está 3D, todo mundo está 3D, a mesa está 3D, por quê? Um olho não é em cima do outro. A gente tem dois olhos, eles são separados. Ou seja, a imagem de um olho vai pegar um ângulo. A imagem do outro olho pega um outro ângulo diferente. E quando a gente funde as duas imagens, monta essa imagem 3D. Então, por que existe o óculos no filme 3D? A tela é plana, certo? Então, teoricamente, não tem nada de terceira dimensão. Só que eles fazem o filme com dois ângulos de imagem diferentes. Então, tem o primeiro ângulo e tem o segundo ângulo. Por isso que quando você tira o óculos, a imagem fica meio ruim. Um pouco desfocada, Desfocada, né? Porque são duas imagens sobrepostas. E o óculos tem um filtro para cada imagem. Então, o óculos de um olho vai pegar só uma imagem, de um ângulo. E o óculos do outro olho vai pegar a outra imagem, vai formar o 3D. Mas eu não entendi por que a criança. Não só a criança, mas todo mundo. Importante a criança, por quê? Atualmente, todo mundo só leva no oftalmologista quando tem em torno de 6, 7 anos de idade. Lembra que eu falei que para enxergar 3D você tem que ter visão perfeita nos dois olhos. Só que tem gente que não tem a visão perfeita nos dois olhos. E esse desenvolvimento da visão se dá até os 7, 8 anos de idade. Então, se até 7, 8 anos de idade a gente percebe que a criança está desenvolvendo um olho de maneira diferente do outro, dá tempo de tratar. Então, leva. Se a criança tem um grau num olho diferente de um grau do outro, ela não vai conseguir desenvolver a visão completamente. Vamos supor, deixa eu explicar por quê. A criança, quando nasce, ela não sabe enxergar. E ela vai aprender a enxergar com o passar do tempo. Então, não é mito essa coisa de que o bebezinho, ele nasceu, ele não enxerga direito. Não é mito. Ele não sabe enxergar. Ele enxerga a altura do seio da mãe ao rosto, que é tudo que ele precisa enxergar. E tudo embaçado. E vai aprendendo a enxergar conforme os estímulos. Por isso que os pediatras falam, coloca bastante coisa colorida, o móvel é importantíssimo. São porque ele vai estímulos para Exatamente. Agora, se a criança tem um olho com 100 graus, ou seja, ela enxerga nítido, e o outro olho com um grau diferente que ela enxerga embaçado, o cérebro dela fala, eu não vou deixar essa criancinha enxergando uma imagem nítida e outra embaçada. Então, para defender a criança, ele suprime a imagem embaçada. E a criança só desenvolve um olho. Só que ninguém percebe, porque ela enxerga tudo, vai bem na aula e tudo mais.
Então, só vai perceber quando for fazer um exame oftalmológico e tampar o outro olho. Daí, pode ser tarde demais. Por quê? Na infância, quando a gente percebe bem no comecinho, a gente usa o tampão. Para que serve o tampão? A gente tampa o olho bom, corrige com óculos o outro olho e deixa ele estimular só o olho que ela não desenvolveu. Então, se até os 7, 8 anos de idade ela teve um desenvolvimento completo dos dois olhos, das duas visões, ela vai enxergar o 3D perfeito. Se passou o tempo e ela não aprendeu a enxergar de um olho, ela não vai gostar do 3D. Agora, na questão desse óculos do 3D, uma pessoa que usa óculos, esse 3D deve, então, esse óculos 3D tem que ir em cima dele, né? Em cima do óculos, exatamente. Perfeito. Senão você não consegue enxergar a tela e muito menos enxergar essa diferença de filmagem de ângulo de um e do outro. Doutora Juliana, a gente começou falando da conjuntivite, mas tem outras doenças que podem ser transmitidas por compartilhar o óculos? A principal é essa. Na realidade, uma pessoa pode ter alergia a alguns componentes também. Então, pode ter a conjuntivite alérgica, mas o principal é a conjuntivite bacteriana e viral. Pode ter também ceratites, outros tipos de infecções mais graves, mas o mais comum que eu percebo, não só no meu consultório, mas como no consultório dos colegas, é a conjuntivite mesmo. E essa regra serve, por exemplo, para maquiagem. Nós que somos mulheres, né, sempre tem aquela coisa. Sem camarim dúvida. ou a bolsa, empresta maquiagem. Exatamente. Igual quando a gente vai fazer a unha. Não é para usar o material de unha dos outros, cada um tem que ter o seu. Da mesma maneira com maquiagem, porque os cílios, ele tem muitas bactérias. Você vai lá, passar o rímel, o lápis de olho, acaba passando para as outras pessoas também. Então, cada um deve ter sua maquiagem. Sim, aí você está se referindo à questão dos olhos, né? Porque, no caso, esses lápis que passam, não, é uma coisa que está muito próxima ao olho. Encosta nos cílios. A e os questão cílios são os tem cílios. muito, exatamente. E, na realidade, nós, mulheres, a gente passa o lápis dentro do olho. Naquela região tem um monte de glândula que libera a secreção oleosa da lágrima, que é uma secreção muito importante para evitar que a lágrima evapore e ficamos com o olho seco. Mas, como a gente passa ali, pode causar o que a gente chama de terçol. Sabe o que eu me lembrei obstrui. agora, viu, Leão, também? E, na minha ida à Índia, eu me encontrei com uns menininhos lá que estavam se maquiando. Eu até perguntei, isso é coisa de... Vocês são gay, estão se maquiando? Aí disse, não, as meninas adoram quando nós estamos maquiados assim, né? E aí eu até brinquei com isso, olha, lá no Brasil não é assim não, eles ficaram bravos comigo. Mas a minha pergunta para a doutora é o seguinte, eu não sei exatamente o que é, mas é uma coisa muito forte. Você sabe o que é que eles passam na Índia? Na realidade eu não sei, deve ser um tipo de nanquim, alguma tinta eles compram, tinha um frasco lá, eles... passam lá e inclusive tem de forma natural também. E eles passam, eu vi aqueles olhos vermelhos, o tal do cajal, chorosos. Pode ser, na realidade eu não sei ao certo. Isso não prejudica, sendo isso que o Leão está dizendo, isso não prejudica? Sem dúvida. Até maquiagem, que é própria para isso, pode causar reação alérgica. Então, assim, importantíssimo tentar evitar o máximo, né? Colocar química ao redor dos olhos. Inclusive, alguns cremes causam, né, alergia, irritação e tudo mais. Então, sempre tem que tomar bastante cuidado. E o olho vermelho pode ser tanto infecção como alergia ou irritação. Então, o primeiro sinal de olho vermelho, sempre procurar o oftalmo para evitar problemas mais sérios. Como foi uma cena muito engraçada, eu vou até pedir para procurar essa fita e vou ver se quando eu voltar da viagem agora eu mostro a vocês, porque é muito engraçado. Muito obrigado, viu, doutora? Imagina, um prazer. Pela sua presença. E nós vamos agora...